Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo, uma reflexão, pensar em Jesus, pensar os benefícios que Ele nos traz. Se você acha que esse vídeo foi bom para você, que pode ser útil para alguém, compartilha, divulga, leva adiante. Em momentos delicados como esse é tão bom termos assuntos edificantes que nos auxilia, que nos ajuda a passar por problemas. Então, eu convido você para compartilhar, ativa lá o sininho, se inscreva. Quando ele sair, foi editado, colocado, você já vai receber a notificação para acompanhar essas reflexões. Nosso objetivo somente é ser útil, ajudar no momento delicado. Nós vamos nos ajudando. São palavras que são ditas primeiro para mim e que têm nos fortalecido bastante. Então vamos divulgar as coisas boas. Convidamos a todos para pensar nesse amigo Jesus, o amigo de todas as nossas horas. Que ele possa estar presente na nossa vida e nesse momento, na mensagem que vamos compartilhar. Que a sua presença amiga se faça entre nós. E é dele mesmo que vamos falar hoje, do amigo Jesus. Eu quero trazer uma reflexão hoje de um livro chamado O Amigo Jesus. É o livro do José Carlos de Luca. José Carlos de Luca é juiz em São Paulo, palestrante espírita. Ele tem livros belíssimos, belíssimos, de reflexões, de ensinamentos, e esse não é diferente. O título dele já nos chama a atenção, quando ele nos convida a pensar no amigo Jesus. Esse livro ele foi escrito, pelo menos o que temos aqui, em 2014, e tão atual. Ele traz reflexões para o nosso dia a dia, considerações a respeito do nosso cotidiano, onde Jesus possa se fazer presente. Eu queria iniciar com a primeira mensagem que ele traz aqui, que é do próprio Chico. Antes dele colocar as outras lições, as outras reflexões, ele traz uma mensagem do Chico tão bonita, que diz assim: Jesus Cristo não nos abandona. De tempos em tempos, envia os seus mensageiros à terra. Ele mesmo continua conosco. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos e quais são os nossos propósitos. Não consigo imaginar, por exemplo, Jesus habitando uma região espiritual isolada do sofrimento humano. Ele não ia querer deixar-nos assim, entregues à nossa própria indigência. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si, agora mesmo. O seu Espírito nos observa, na expectativa de que a nossa fé não passe de meras palavras. Chico Xavier. Eu achei belíssima e profunda essa reflexão do Chico, embora com palavras simples, vem nos dizendo da proximidade de Jesus conosco. Muitas vezes imaginamos que Jesus está muito distante de nós, pela nossa própria invigilância, nossa própria imperfeição, as nossas quedas, os nossos equívocos. Achamos que Jesus nem se importa mais com a nossa indigência, como disse o Chico aqui. O que não é verdade. Ele se importa sim, está entre nós. E escolhemos nesse livro uma reflexão que se chama Vim abençoar a sua casa. E ele começa fazendo uma citação do Evangelho de Mateus, quando diz: entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada, com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou.
Ela se levantou e passou a servi-lo. Olha que interessante. Ele começa discorrendo aí, nesse pensamento do evangelista Mateus, a respeito da atitude de Jesus. Ele chega na casa de Pedro numa situação que ele havia já conversado com a multidão. Aqui no texto ele explica que foi após o Sermão da Montanha, onde ele havia conversado, explicado, dito aquele poema inesquecível que são as bem-aventuranças. Imaginemos que Jesus chega cansado, faminto, e se depara ali com uma situação cotidiana, uma mulher acamada com febre. No Evangelho, eles não citam nem o nome dessa mulher. A referência que temos só é que ela é a sogra de Pedro, numa época em que as mulheres não tinham o menor valor, não se importava com seus sentimentos, com o que ela dizia, ela não tinha voz para absolutamente nada. Era um ser à parte, onde reinava só os homens. Somente os homens ditavam as regras, diziam as coisas, organizava a vida. A mulher tinha como função somente a servidão. Mas Jesus chega à casa desse homem, de Pedro, e encontra ali uma criatura acamada com uma febre. Poderia ser uma virose, poderia ser uma infecção, poderia ser algo mais sério ou uma coisa simples. Assim como às vezes nós temos uma febre, um filho, um parente, um familiar passa por uma virose e tem uma febre que às vezes é até mesmo insignificante. Jesus, ao entrar naquela casa, observa que aquela pessoa que está ali deitada está sofrendo por algum motivo. E ele se dirige a ela antes de qualquer outra coisa. Toca nela com o desejo de livrar-lhe daquele mal-estar que ela estava sentindo. Então, é a importância que Jesus deu àquela criatura, assim como ele dá a todos nós. Muitas vezes sabemos e entendemos que Jesus é o governador do nosso planeta, que certamente ele está muito ocupado com todas as coisas que têm nos acontecido, no campo material, no campo moral, nas nossas lideranças, nos nossos problemas grandiosos, econômicos, as grandes enfermidades e esse momento tão delicado que estamos passando com a pandemia. É claro que todos nós entendemos o quanto Jesus está se ocupando das grandes coisas que nos afetam. E pensamos que estamos tão pequenos, que os nossos problemas são tão insignificantes, que Jesus não vai se importar com eles. Mas Jesus é o amigo de todas as horas. É aquele que se importa com as grandes coisas e que se importa igualmente com as pequenas coisas, com o nosso sofrimento, com o nosso problema no cotidiano. Ele nos olha, ele sabe onde é que a aflição está chegando em nós. Qual é a condição que nós estamos agora, em que muitas vezes nos sentimos inseguros, aflitos, desesperados, com medo. E tudo isso faz com que ele se preocupe. Ele nos ama. Aquele mesmo que se deixou imolar na cruz é o amigo que vem nos visitar todos os momentos, dizendo para nós que ele se importa com as nossas necessidades, que ele se importa com todas as pessoas, porque ele as ama infinitamente. Qual é a atitude daquela mulher depois que ela se cura?
que ela recebe aquela visita, aquele toque de Jesus. Diz lá na citação do Evangelho que ela se levanta e passa a servi-lo. Certamente ela foi providenciar para ele o alimento, para os demais que estavam ali. E nós muitas vezes somos curados por Jesus das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, das nossas inquietações. Mas após esta cura, nós nos levantamos e passamos a servi-lo com amor, com dedicação, no nosso cotidiano, naquilo que somos chamados a fazer, entre os nossos que convivem, com aqueles que temos dificuldade, nós nos esforçamos em sermos um pouquinho melhores, termos um pouco mais de empatia, de paciência, de tolerância, um olhar de compreensão para aquele que está numa situação diferente da nossa. É uma reflexão muito boa para se fazer sobre isso. E o José Carlos de Luca termina esse livro numa reflexão sobre o que aconteceria se Jesus nos visitasse. Se Jesus entrasse na nossa casa hoje, se nós o pudéssemos ver, o que nós diríamos para ele? Qual é a nossa preocupação? Qual é o nosso sofrimento do dia? O que é que tem nos dado tanta aflição? E ele pensa e coloca no livro como seria essa visita de Jesus. O que ele diria para nós? E eu gostaria de ler, porque achei muito, muito bonita e muito profunda também. Jesus diria assim: meu bom amigo, vim buscar abrigo em sua casa. Ontem, como hoje, eu não tenho onde repousar a cabeça. Meu lar é o lar dos meus amigos, e hoje me deu muita saudade de você. Algo me dizia que você estava precisando de mim. Aqui estou. Você me parece aflito. Está cansado, não é? Eu bem sei o que aflige. Por isso vim aqui como amigo, para lhe oferecer a minha paz. Quero passar em cada cômodo de sua casa, tocar todos da sua família, sobretudo aqueles que mais o preocupam. Quero abençoar a sua mesa de refeição para que jamais falte o pão de cada dia. Estou abençoando os talentos de cada um para que nunca lhes falte a oportunidade do trabalho. Toco cada um de vocês com as minhas mãos amigas, para que a bênção da saúde os envolva. Manifesto a minha paz nesta casa, para que o entendimento e a concórdia permeiam o clima em que vocês passarão a viver. Deixo um pedaço de mim nesta casa, para que nunca se esqueçam de que, se ontem morri por você na cruz, hoje continuo me doando para que você tenha vida e vida em abundância. Voltarei outras vezes, amigo. Eu fico imaginando Jesus entrar na nossa casa, nos olhar com seu olhar de amor, jamais de condenação, assim como ele fez para todas as criaturas que conviveram com ele. Em nenhum momento ele julgou, condenou, ao contrário, amparou, segurou nas mãos, curou, incentivou a continuidade da vida, mostrando que o amor é o maior tesouro que podemos ter.
é o amor que Ele nos dedica, é o amor que Ele nos oferece, é o amor que nos cura, não somente os nossos corpos tão frágeis, que certamente perecerão. Todos nós, de alguma forma, ou retornaremos para a pátria espiritual. Seja na velhice, na enfermidade, numa fatalidade, num acidente, uma morte súbita. Todos nós voltaremos. Todas as pessoas que Jesus curou morreram. Não ficaram aí com seus corpos perecíveis. Mas todas essas pessoas foram tocadas no seu ser, na sua essência espiritual, na sua plenitude, no seu espírito. E continuam percorrendo as existências com o amor dentro de si, tocados por esse Mestre. Vamos permitir que Ele nos toque, que Ele entre na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, e faça em nós a cura do nosso espírito, que possamos vencer as mazelas que trazemos, para sermos dignos de tê-lo como amigo. Que esse Mestre amado nos envolva, nos abençoe e permaneça em nosso lar. Até a próxima reflexão, até o próximo vídeo.